participar dessas atividades de doutrinária, umas atividades que me possibilitam tanto o autoconhecimento, tão necessário para que eu possa me humildar. E todas as atividades que são boas e necessárias, elas não devem parar. E sendo nós trabalhadores de divulgação da doutrina, devemos sim trabalhar nossa resiliência para que possamos nos adaptar nessa nova era tecnológica que já faz parte do nosso novo normal. E dessa forma, a gratidão é toda minha por mais essa oportunidade. E para falar de perdão, que é o tema da nossa noite de hoje, nós precisamos falar de relacionamentos. Porque não haveria possibilidade de se magoar ou magoar o outro se não fossem os relacionamentos humanos. E para que nós possamos nos aproximar desse tema, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através de Chico, ele utiliza de uma linguagem puramente simbólica, onde nós devemos procurar um entendimento para as suas palavras. Eu vou procurar compartilhar a tela para que vocês possam aqui, então, me acompanhar. Está travando aqui um pouquinho. Não sei. Vou colocar essa daqui para ver. Isso. Então, em um dos capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, então, nos fala: todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constitui o ouro e a prata da nossa herança. Mas, como nos assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente, com muita dedicação, para eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isto, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. É claro que os tesouros que as nossas mãos tocam, eles também são valiosos. Nós somos filhos do Criador e toda obra divina, ela é uma obra de beleza e amplidão, que reflete a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Mas a par dessas grandezas materiais, nós devemos ter a consciência que existem tesouros que não podem ser avaliados pelos olhos dos homens. Nenhum de nós experimentou a solidão? Quantas vezes nós nos encontramos com alguém e apenas aquele olhar reflete uma sensação indescritível daquele reencontro? E o sentimento de pai, de mãe, de irmãos, de filhos, de enamorados? Cada sentimento, cada um com as suas características específicas, representa um tesouro. E só quando nós temos uma experiência com sentimentos, nós somos capazes de valorizá-los. Por essa razão, Emmanuel nos diz que todos os sentimentos nobres, representados pelo ouro e a prata, que nos foram dados por Deus, representam a nossa herança divina. Porque o único tesouro, o único patrimônio que é verdadeiramente do Espírito são os patrimônios interiores. Tudo mais é transferível. E Emmanuel, então, ele prossegue.
Para que o homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, o ouro que foi depurado, o ouro que foi removido das suas impurezas. Fortuna esta que procede das mãos generosas do Altíssimo. O ouro, ele foi nos dado por Deus. Mas para ele se tornar nobre, ele deve ser lapidado. Deve ser removida todas as suas impurezas. E assim somos nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Todos nós possuímos os sentimentos nobres, divinos, latentes em nós. Mas para que eles possam se exteriorizarem ou se fortalecerem, nós precisamos remover as nossas impurezas, as nossas mazelas, as nossas imperfeições. E nos diz Emmanuel que essa riqueza espiritual nós só conseguiremos através de situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante. Através dessa luta diária é que o nosso espírito poderá conseguir uma posição de ascendência legítima e de bem-estar permanente. Eu achei um texto tão profundo que, para a gente chegar nele, nós vamos precisar fazer um pequeno percurso. Quando vem à nossa mente, ou quando a gente se fala em caridade, logo vem o que eu posso ceder ao outro, o que eu posso transferir ao outro. É claro que a caridade verdadeira, muitas vezes, ela só acontece quando nós transferimos ao outro. Não existe nada mais generoso do que saciar a fome de alguém que sofre pela fome, pela sede, pelo frio ou agasalho. Mas quando o ser humano não precisa de algo palpável, quando nós estamos carentes profundamente de outro patrimônio. Na questão 889 em diante do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos benfeitores amigos sobre caridade. E eles nos respondem que a caridade, tal como entendia Jesus, compreendem 3 palavrinhas que todos nós já conhecemos: benevolência para com todos, fazer o bem sem olhar quem, fazer o bem sem eleger pessoas, indulgência para com as imperfeições alheias, você ser paciente, você ser tolerante com o erro do seu próximo e o perdão das ofensas. Dessa forma, nós observamos que os benfeitores amigos, eles circunscrevem a caridade no âmbito do relacionamento humano. Então, toda verdadeira caridade, ela pode ser exercida nas relações humanas, porque são nas relações humanas que nós adoecemos. São nas relações humanas que nós experimentamos a depressão, a carência, que nós experimentamos a mágoa. Por isso, a caridade, ela passa a ser não só um caminho para a saúde e integridade do espírito, mas também como um elemento que preserva os relacionamentos. André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele nos diz que nós deveríamos tratar os nossos familiares como se fossem visitas, porque nós sempre oferecemos o melhor para as pessoas com as quais nós temos pouca intimidade. À medida que essa intimidade ela vai crescendo, nós fechamos a comporta. Nós guardamos mais os sentimentos. E isso acontece nas relações. Nós passamos, então, a privar as pessoas que convivem conosco do nosso tesouro, do nosso patrimônio. Então, chegado a esse ponto, nos diz André Luiz, que o sorriso, ele passa a ser
o nosso presente para os estranhos. A gentileza passa a ser a nossa dádiva para quem nós não conhecemos. A amabilidade, a educação extrema passa a ser para as pessoas que passam rapidamente pela rua. E aquelas pessoas que dividem conosco o cotidiano, que constroem conosco o nosso dia a dia, essas se veem privadas do nosso maior patrimônio. E qual relacionamento, então, ele não precisa de reforço? Qual relação humana não precisa de investimento? Ser alimentada. Então, investimento requer benevolência para com todos. Investimento requer indulgência para as imperfeições alheias. E investimento requer o perdão das ofensas. Mas muitas vezes sendo indulgente, sendo benevolente, não existe relacionamento sem feridas. Conviver muito tempo quer dizer que nós, sim, podemos nos machucar uns aos outros. E é aqui que as relações adoecem. Chico, ele costumava dizer, até como uma forma de advertência, que nós somos parecidos com o lago. As superfícies claras, límpidas, tranquilas e no fundo lodo, que quando tocados, ele vem à superfície e pode sujar toda a água. Nos dizendo isso como uma advertência, para que nós não escavemos tão profundamente o outro, para que nós não toquemos tão profundamente o outro, porque ainda não somos anjos. Mas acontece. Quanto mais intimidade, quanto mais tempo de relacionamento, as pessoas se tocam umas às outras de forma mais profunda. E nesses toques surgem a dor, a ofensa, a mágoa. Mas e o que fazer? Desistir do relacionamento? Impossível. Porque nenhum de nós consegue ser alguém sem o outro. Ninguém é autossuficiente. Sem a diferença, eu não consigo nem me definir. Não conseguiremos alcançar a identidade própria. Não conseguiríamos ser um indivíduo iluminado sem interação, sem o contato com o semelhante. Mas sem todo o contato, sem todo o relacionamento, eu posso estar exposto ao sofrimento? Será que esse adoecimento é inevitável? Nos diz Emmanuel que não. Mas foi por esta razão que Jesus nos ensinou o perdão. Nos ensinou o perdão não como um dogma, como um ritual religioso. Ninguém deve perdoar para agradar a Deus. Nós devemos perdoar para mantermos a nossa integridade psíquica. Sem o perdão, nós perdemos a nossa integridade psíquica. Nos diz Chico que ninguém pode ter a saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter a consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. E todas as nossas grandes dificuldades, relativas à nossa alma, são dificuldades relativas ao perdão. Basta nós imaginarmos por que nós não lembramos das nossas inúmeras existências. Porque ainda não somos capazes de perdoar. De perdoarmos a nós mesmos. Será que alguém conseguiria manter um relacionamento se recordasse qualquer mal que lhe fora feito? Quantas vezes
Em inúmeras existências, nós sofremos pela negligência de um filho, de um pai, de uma mãe. Em quantas existências nós sofremos a ingratidão dos amigos? Se todas essas recordações viessem nos visitar neste momento, possivelmente seríamos internados. Seria muita mágoa para carregar. Por isso, Deus, na sua misericórdia infinita, Ele nos deu o esquecimento. E ainda assim, tamanha é a nossa mágoa, que nós temos mágoa por intuição. Quantas vezes nós conhecemos alguém, vimos alguém pela primeira vez e dizemos, não fui com a cara dessa pessoa. Meu santo não bateu com ela. Isso acontece nas famílias, nos relacionamentos, nas relações humanas. Então, o esquecimento é uma misericórdia divina para nos dar uma oportunidade para aprendermos a lidar com a mágoa. Este é o primeiro passo da cura pelo perdão. É reconhecermos que nas relações nós podemos sim nos machucarmos reciprocamente. Onde nós devemos enxergar as pessoas como elas são, não criando expectativas irreais, ou entendermos que elas estão num degrau que é delas. Não existe mágica na evolução. Ninguém pula degraus. Nós subimos degraus. Uns mais rápidos, outros mais lentos, outros com má vontade, mas subimos degrau. Então, o primeiro passo para a cura pelo perdão é reconhecermos que nos relacionamentos nós podemos sim nos ferir. Porque onde há seres imperfeitos, há relações imperfeitas. Relações imperfeitas. E o amor é uma aventura. Uma aventura de dor, de alegria. O amor dói. Mas ninguém nunca ouviu dizer de uma mãe que não terá um outro filho porque o parto foi doloroso. É preciso ter coragem. Este é o primeiro passo. O segundo passo é entendermos que eu preciso perdoar porque eu também preciso do perdão. Perdoar é um ato de vontade, é uma ação voluntária. Ou eu vou optar por perdoar ou não. Porém, eu tenho que entender que perdoar e ser perdoado envolve a mesma dinâmica. Se eu não sou capaz de perdoar o mal que me fora feito, eu não posso exigir que o outro também me perdoe pelos meus defeitos. Perdoar, meus irmãos, naturalmente não é um processo fácil. E o fato de eu estar aqui falando isso para vocês, na posição de expositora, não faz de mim uma santa. Longe disso. Eu estou aqui nesta posição justamente porque o primeiro ouvidinho que precisava de ouvir tudo isso é o meu. E eu sempre digo a dona Araci que todos os temas que me são disponíveis, que me são propostos para a doutrinária, eles não estão vindo ao acaso. São extremamente necessários para mim. Então, perdoar é um processo de formiguinha. É um esforço diário. E isso me fez lembrar de Jesus, quando ele nos afirmou de uma forma quase impositiva: vós sois deuses, podeis ser tudo o que quiseres e muito mais. Deus nos deu o poder e a liberdade do pensamento. Nós podemos pensar coisas boas, nós podemos ser otimistas,
sermos sempre gratos. Mas muitas vezes parece muito mais fácil buscarmos meios de nos fugirmos à dor. Ao invés de lidar com o problema, nós nos vitimizamos. Nós culpamos, condenamos, excluímos, amaldiçoamos o outro. Nós não devemos buscar culpados. Nós não devemos buscar piedade das pessoas. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. A vida, ela é dinâmica. Nós podemos dar a volta por cima, fazer nossa luz brilhar de novo. Nós devemos ser vitoriosos, porque nunca perdoaremos alguém numa atmosfera de acusação, condenação e perseguição. Nós só conseguiremos perdoar alguém que nos prejudica ou nos prejudicou quando encararmos como encaramos a nós mesmos. Nem melhores e nem piores. Apenas imperfeitos, subindo degrau por degrau nesse processo de evolução. E entendermos que há defeitos, que há deficiências em nossa alma, que pode demorar inúmeras reencarnações para que possa ser resolvido. E eu digo isso baseado na conversa de Públio Lentos com Jesus, narrado no livro Há 2000 anos, que muitos de nós já lemos. Quando Jesus se encontra com Públio Lentos, ele diz: não venham ao encontro do homem de estado superficial e orgulhoso, que somente os séculos de sofrimento encaminharão ao regaço do meu Pai. Era Jesus, deixando claro a Públio Lento que aqueles estados da sua personalidade, orgulho e superficialidade, poderiam ser corrigidos em muitos séculos. E há uma psicografia de Chico, ditada por Emmanuel, que está no livro 30 anos com Chico, escrita por Clóvis Tavares, onde Emmanuel, ele nos fala da sua encarnação como Padre Emanuel da Nóbrega. 16 séculos depois, Emmanuel nos diz: cansado das posições de mando, cansado das posições de posse, resolvi dar o testemunho que minha companheira havia dado 1 milênio e meio antes de mim. E aceitei a encarnação em um país que se iniciava para conviver com matas virgens, com índios selvagens e aprender a lição da humildade, a lição de servir sem esperar nada em troca. 1500 anos para ser capaz de encarar uma dificuldade. Ainda bem que os nossos benfeitores amigos sabem que nós precisamos de tempo. E muitas vezes nós apontamos, acusamos, dizemos: nossa, aquela pessoa passa a vida inteira cometendo o mesmo erro. E nos esquecemos que nós temos erros milenares que estão conosco e que muitas das vezes não enxergamos. Então, meus irmãos, nós precisamos do perdão para sobreviver. Nós precisamos do perdão para experimentarmos o amor. Porque se as pessoas que nos amam não são capazes de nos perdoar, nós não experimentaremos o amor. E Jesus, ele é tão pródigo,
Ele é tão abundante, ele é tão farturoso, que ele permite que mesmo imperfeitos, nós experimentemos o amor. E para encerrar as nossas reflexões desta noite, Humberto de Campos, muito conhecido por todos nós, o Irmão X, no seu livro Boa Nova, através de Chico, ele retrata os últimos minutos da crucificação de Jesus. Faltando alguns minutos para Jesus voltar ao mundo espiritual, ele então sente a presença de inúmeros amigos espirituais, uma legião de seres angélicos que se aproximam da cruz e começam a cantar um cântico celestial, preparando o retorno do Mestre para a governadoria do planeta. Nos diz Humberto que haviam anjos dedicados à cura, onde tocavam as vestes, o corpo de Jesus, passando um óleo para aliviar suas dores. Havia também anjos que consolavam José, Maria e os outros discípulos. E eis que surge então um anjo que vinha muito rápido em direção a Jesus, olha em seus olhos e percebe que ele queria lhe dizer algo. Jesus então balbucia algumas palavras e esse anjo sai disparado em uma direção. Nos diz Humberto de Campos que era o anjo da caridade e que Jesus havia feito um pedido. Judas acabara de suicidar-se. Jesus então pede a ele que vá socorrê-lo. E Jesus então olha para o alto e diz: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Sem esse presente do Cristo, sem esse exemplo máximo de desprendimento, de perdão, nós não teríamos a presença dele entre nós. E como nos disse Emmanuel, nós devemos trabalhar com muita dedicação para exercitarmos os nossos melhores sentimentos. Mas acima da prática do perdão, nós devemos evitar de prejudicar nas suas diversas formas, física, moral, emocional, material, o nosso semelhante. E só existe um caminho, seguindo a verdadeira caridade, tal como entendia o nosso modelo e guia, Jesus. Então podemos sim exercermos a benevolência nas relações humanas. Podemos sim exercermos a indulgência nos relacionamentos. Podemos sim perdoarmos uns aos outros e nos perdoarmos. E que Jesus, o nosso companheiro e amigo, possam nos fortalecer em nossos melhores propósitos de vida e de trabalho no bem. Muita paz.